Meu nome é Schuyler Young e nunca imaginei que seria vista como a vilã dentro da minha própria casa. Numa noite quente e úmida em Atlanta, com os grilos cantando lá fora, minha cunhada Sasha entrou na sala de jantar furiosa, balançando sua bolsa de grife como se fosse uma arma. Schuyler, você precisa arrumar suas coisas e ir embora, disse ela com desprezo. Gente que fica em casa o dia todo não merece morar num lugar assim. Procure um apartamento barato no centro. Fiquei chocada. Essa era minha casa, onde coloquei meu coração e minhas economias. Meu marido, Travis, só recostou na cadeira e sorriu, enquanto os pais dele, Clara e Vernon, concordavam como se Sasha tivesse dito uma grande verdade. Sou engenheira de software, tenho 34 anos e trabalho remotamente para uma startup de tecnologia que está crescendo em Atlanta. Meu dia é cheio de programação, reuniões virtuais e prazos apertados. Mas para Sasha, Travis e os pais dele, eu só brinco no computador. Eles não entendem trabalho remoto e acham que, se você não bate ponto no escritório, é preguiçoso. Naquele momento, percebi que eles já estavam falando de mim pelas costas há semanas, acreditando que Travis era o herói que construiu essa casa enorme. A verdade? Eu pago sozinha a hipoteca de $7.500 todos os meses. O valor da entrada saiu das economias que juntei depois de anos difíceis. Meus pais morreram num acidente de carro quando eu tinha 28 anos, e o seguro de vida deles me deu um valor que investi com cuidado até virar milhões. Nunca contei isso para Travis nem para a família dele, porque sabia que só viriam cifrões, não a mim. Com meu salário, pago todas as contas, deixando Travis guardar o que ganha no trabalho de manutenção num parque empresarial. Ele adorava esse acordo. Mas, com o tempo, começou a espalhar que foi ele quem construiu a casa. Naquela noite, ouvindo Sasha me chamar de preguiçosa e Clara me criticar, senti meu peito apertar. Eu tinha construído essa vida para honrar a memória dos meus pais, criando uma família com Travis. Mas, cercada por pessoas que me viam como um peso, me senti uma estranha no meu próprio lar. O silêncio de Travis doeu mais que qualquer palavra. Ele podia ter contado a verdade, mas preferiu assistir enquanto a irmã tentava me expulsar. Eu queria gritar, dizer que era eu quem mantinha aquela casa de pé. Mas eles me olhavam com frieza. Foi então que a raiva tomou conta. Se eles queriam que eu fosse embora, tudo bem. Mas logo descobririam o que acontece quando mordem a mão que paga as contas. Conheci Travis na fase mais difícil da minha vida. Era uma tarde chuvosa em Atlanta, e eu estava no corredor do meu antigo trabalho, olhando pela janela e tentando esconder as lágrimas que insistiam em cair. Meus pais tinham acabado de morrer, o carro deles derrapou numa estrada molhada à noite, e a dor vinha em ondas. Eu tinha 28 anos, sozinha, sem família. Travis, um funcionário de manutenção que limpava o parque empresarial onde eu trabalhava, reparou em mim. Eu já tinha visto ele antes alto, com um sorriso caloroso, mas nunca tínhamos conversado. Você tá bem? Perguntou com voz suave. Não sei porquê, mas contei tudo, meus pais, o acidente, o vazio. Ele ouviu com um olhar gentil e disse que era muito próximo dos próprios pais, Clara e Vernon. Não consigo imaginar perder eles, falou. Você é forte por aguentar isso. Depois disso, a gente começou a se falar sempre que ele aparecia no prédio. As conversas rápidas viraram pausas para café, depois jantares em churrascarias simples de Atlanta. Travis era fácil de conviver. Não me apressava para superar a dor, só me deixava ser. Em poucos meses, estávamos namorando, e ele me apresentou a Clara e Vernon, que me acolheram como filha. Eles sabiam da minha perda e me convidavam para jantares de domingo na casa aconchegante em Decatur, preenchendo um vazio que achei que nunca se fecharia. 1 ano depois, nos casamos. Sem pedido elaborado, só um acordo tranquilo de que éramos melhores juntos. Alugamos um pequeno apartamento perto dos pais dele, e a vida voltou a parecer possível. Saí do meu trabalho no escritório e aceitei um cargo remoto numa startup de tecnologia, querendo mais flexibilidade caso tivéssemos filhos. Meu salário continuou igual, então me ofereci para pagar todas as contas: aluguel, mercado, luz, enquanto Travis guardava o que ganhava. Ele trabalhava duro, mas recebia menos, e eu não me importava. Você é boa com dinheiro, ele dizia sorrindo. Confio em você. Eu achava que éramos um time, mas Travis nunca entendeu de verdade o que eu fazia.
Para ele, meu trabalho era só digitar no computador. Ele chegava do turno, me via em reuniões no Zoom e brincava: deve ser bom, ficar de boa o dia todo. Eu ria, mas esses comentários foram se acumulando como pedrinhas no sapato. Tudo mudou quando a casa de Clara e Vernon, em Decatur, foi destruída por uma enchente. Eles saíram ilesos, graças a Deus, mas perderam tudo: fotos, lembranças, história. Por semanas, ficaram no nosso apartamento apertado, com um olhar pesado de tristeza. Eu cozinhava, limpava, tentava fazer eles sorrirem, lembrando como tinham me ajudado na minha dor. Eles sempre pediam desculpas, dizendo que não queriam atrapalhar. Uma noite, Travis e eu conversamos e eu sugeri que construíssemos uma casa grande o bastante para todos morarmos juntos. Eu já vinha guardando dinheiro há anos, separado da nossa conta conjunta, e achei que uma hipoteca fazia sentido. Travis concordou. Clara e Vernon adoraram a ideia. Encontramos um terreno num bairro tranquilo de Atlanta e começamos a planejar. Eu não sabia que Travis já estava mudando nossa história, contando para todo mundo que era ele quem estava fazendo tudo acontecer. Construir a casa era para nos unir, mas acabou nos afastando. A ideia foi minha: uma casa moderna de 2 andares, com janelas grandes e varanda em volta, perfeita para reuniões de família. Eu dei a entrada com minhas economias e fiz a hipoteca no meu nome, sabendo que meu salário no setor de tecnologia dava conta dos $7.500 mensais. Clara e Vernon pediram coisas como um box grande no banheiro para facilitar por causa dos joelhos, e Travis quis um cinema em casa, dizendo: se vamos fazer direito. Os custos subiram muito, mas aceitei, achando que viveríamos ali para sempre. O que eu não esperava era Travis levar o crédito por tudo. Ele dizia para Clara e Vernon: estou construindo um palácio para vocês. Eles sorriam e agradeciam a ele o tempo todo, enquanto eu ficava invisível. Pedi para Travis contar que era eu quem estava pagando, mas ele respondia: não é nada demais, Schiller. Deixa eu ter esse momento. Mas para mim era assim. Clara e Vernon começaram a soltar indiretas, dizendo que eu devia ser grata a Travis por me deixar morar na casa dele. Eu engolia seco para não magoá-los, mas a mágoa só crescia. Até que peguei Travis mentindo descaradamente. Ele disse para os pais que trabalhava na minha antiga empresa de tecnologia, não como funcionário de manutenção, mas como um executivo importante. Ouvi ele inventando histórias sobre reuniões que nunca participou. Quando o confrontei, ele deu de ombros: é só conversa, Schiller. Eles se orgulham de mim. Mas essas mentiras me pintavam como aproveitadora. Clara e Vernon, que antes eram tão gentis, começaram a me olhar com desconfiança, como se eu estivesse vivendo às custas do filho de ouro deles. Quando nos mudamos para a casa, a atitude deles piorou. Não entendiam o trabalho remoto e achavam que eu estava de bobeira porque não saía para trabalhar. Clara entrava no meu escritório no meio de reuniões no Zoom dizendo: Schiller, a louça não vai se lavar sozinha. Vernon resmungava: o Travis trabalha tanto e você aí sentada. Travis não corrigia, pelo contrário, reclamava para eles que eu ficava o dia todo no maldito laptop. Comecei a trabalhar em cafés no Midtown só para fugir das críticas. Pedi para Travis contar a verdade, que meu salário pagava o estilo de vida deles, mas ele se irritava: esquece isso, Schiller. Eles são de outra geração. Aí a Sasha apareceu. Ela morava em Miami, supostamente arrasando como organizadora de eventos. Mas ela chegou cheia de histórias de que tinha largado o emprego para seguir os sonhos. Clara e Vernon ficaram encantados, e logo ela começou a me atacar. A Schiller fica o dia todo brincando no computador, dizia alto o suficiente para eu ouvir. Ainda espalhou a mentira de que eu era faxineira na empresa do Travis, invertendo os papéis para me fazer parecer patética. Eu queria gritar a verdade, mas sabia que nunca acreditariam em mim contra o precioso Travis deles. Todos os jantares que eu cozinhava para eles acabavam do mesmo jeito, eu comendo sozinha no meu quarto enquanto eles riam na mesa, com a voz da Sasha sendo a mais alta. Eu estava me afogando dentro da minha própria casa e ninguém se importava até que, numa noite quente de verão, cheguei ao meu limite. Sasha já estava morando com a gente havia uma semana, bagunçando minha vida. Ela ocupou o quarto de hóspedes, mas não estava satisfeita. No jantar, inclinou-se sobre a mesa com um brilho nos olhos e disse: Schiller, vou ficar aqui para sempre. Essa casa é boa demais para alguém que nem trabalha.
Você devia se mudar, arrumar um estúdio por aí. Clara bateu palmas. Ótima ideia. Ela fica em casa o dia todo sem fazer nada. Vernon concordou. E Travis? Só riu, como se fosse piada. Eu me levantei, arrastando a cadeira, e falei com a voz tremendo: essa casa é minha. Eu paguei a entrada. Eu pago os $7.500 da hipoteca todo mês. Meu salário banca cada conta daqui. A sala ficou em silêncio, mas só por um segundo. Sasha riu com desprezo. Mentira. Foi o Travis que construiu essa casa. Clara e Vernon me chamaram de ingrata e louca. O rosto de Travis ficou vermelho, mas em vez de me apoiar, ele gritou: para de inventar, Schiller. Então tirou da pasta um papel já preenchido. Eram os papéis do divórcio. Bateu na mesa e disse: assina ou aceita as regras. Meu coração disparou. Eu tinha passado anos bancando a vida deles e engolindo insultos, e agora isso. Pensei nos meus pais e em como me ensinaram a não abaixar a cabeça. Algo dentro de mim estalou. Se eles queriam que eu fosse embora, eu iria, mas não em silêncio. Tá bom, falei, com a voz firme. Eu assino e coloco a casa e a hipoteca no nome do Travis. Os olhos dele brilharam, achando que tinha vencido. Ele não fazia ideia do que vinha pela frente. Passei a semana seguinte planejando. Marquei reunião com uma advogada para começar o divórcio e com o gerente do banco para transferir a hipoteca. Travis odiava essas reuniões, reclamando que eram entediantes. Ficava no celular enquanto eu ouvia o gerente explicar sobre os $7.500 que ele teria que pagar todo mês. Só me diz onde assinar, ele dizia, sorrindo como se estivesse herdando uma fortuna. Eu avisei: Travis, essa hipoteca é pesada. Tem certeza que aguenta? Ele riu: eu dou conta, Schiller. Eu apenas balancei a cabeça, escondendo o sorriso. Ele não tinha ouvido nada. No dia em que assinei os papéis, senti um peso sair das minhas costas. Travis quase dançava de alegria, contando para Clara, Vernon e Sasha: a casa agora é minha. Eles comemoraram, já planejando uma viagem para as Bahamas. Se muda enquanto a gente estiver fora, disse Travis, me lançando um olhar de deboche. Eu não discuti. Comecei a arrumar minhas coisas, mas não do jeito que eles pensavam. Cada móvel, cada eletrodoméstico que eu tinha comprado com meu dinheiro, eu vendi. O sofá, a geladeira, a mesa de jantar onde tantas vezes me humilharam. Quando eles saíram para viajar, a casa já estava pela metade vazia e eu também já tinha ido embora. Eu não só saí. Eu recomecei. Com o divórcio finalizado e a casa fora da minha responsabilidade, usei meus milhões de investimentos para comprar uma cobertura no centro de Atlanta. Janelas do chão ao teto, cozinha moderna, varanda com vista para o skyline da cidade. Era tudo que a antiga casa não era. Passei anos decorando a outra casa ao gosto de Clara e Vernon, tons neutros, cortinas floridas. Esse apartamento era meu. Cores vibrantes, arte moderna, um cantinho aconchegante para meu setup de programação. Pela primeira vez em anos, senti que podia respirar. Sempre mantive meus investimentos em segredo, até de Travis. Depois que meus pais morreram, o seguro de vida deles me deu um valor alto, que investi em ações imóveis, aprendendo sozinha de madrugada. Era meu plano de segurança. Meu sonho de uma aposentadoria antecipada ao lado de Travis. Mas ele mostrou quem realmente era, e fiquei feliz de nunca ter contado. Se Clara, Vernon ou Sasha soubessem, teriam agarrado esse dinheiro como urubus. Em vez disso, usei para construir uma vida que eles não podiam tocar. Me instalei no apartamento, entrei numa academia de yoga em Midtown, me inscrevi num curso de culinária no mercado local. Meus vizinhos eram artistas, empreendedores, gente que não me julgava por trabalhar de casa. Tomava café na varanda vendo a cidade acordar e sentia uma paz que não lembrava há anos. O estresse de viver com a família de Travis, com as críticas e exigências sem fim, simplesmente desapareceu. Eu estava livre e era um presente. Enquanto isso, Travis e a família curtiam as Bahamas, sem imaginar a tempestade que os esperava. Só ouvi deles na noite em que voltaram. Eu estava relaxando com uma taça de vinho quando o nome de Travis apareceu no celular. Quase ignorei, mas a curiosidade venceu.
Schiller, cadê os móveis? Ele gritou. Cadê a geladeira, a TV? Cadê minhas coisas? Eu me recostei, sorrindo. Vendi tudo, Travis. Eu paguei, então era meu para vender. Agora você é o grandão, compra o seu. Ele começou a reclamar, exigindo que eu repusesse tudo, mas eu cortei, você queria a casa. Agora ela é toda sua. Desliguei o telefone e bloqueei o número dele naquela noite. Eu tinha passado anos carregando o peso deles. Nunca mais. Um mês depois, Travis ligou de novo. Eu estava voltando da aula de yoga, com o corpo relaxado e a mente leve, quando vi o número dele na tela. Atendi achando que poderia ser algo sobre a papelada final do divórcio. Mas, em vez disso, ele já começou gritando, que diabos, Schiller? $7.500 por mês pela casa. Parei na calçada, segurando a risada. Ele finalmente tinha aberto um extrato da hipoteca. O banco tinha explicado. Travis, falei, você assinou os papéis. Ele gritou, achei que o empréstimo já estivesse quitado. Por que você não me avisou? Revirei os olhos. Eu avisei. Você que estava ocupado demais no celular para ouvir. Ele continuou reclamando, dizendo que o seguro contra enchente de Clara e Vernon deveria ter pago, mas cortei, aquela casa custou milhões, Travis, você achou que era de graça? Ele ficou em silêncio e depois tentou outra abordagem, você não pode me ajudar? Paga uns meses até eu me organizar. Imaginei ele naquela casa meio vazia, com Clara e Vernon discutindo e Sasha aprontando. Não, respondi. Você quis ser o grandão. Agora se vira. Antes que ele insistisse, acrescentei, aliás, estou num condomínio de luxo agora. Meus investimentos valeram a pena. O silêncio dele foi mais doce que qualquer pedido de desculpa. Nas semanas seguintes, Travis continuou ligando, cada vez mais desesperado. Ignorei quase todas, mas uma mensagem de voz acabou passando. Schiller, por favor, disse, com a voz trêmula. O banco está mandando avisos. O que eu faço? Não retornei. Ele fez a própria cama, e eu não ia arrumá-la. Foquei na minha vida, programando para minha startup, aperfeiçoando minha receita de frango jerk, organizando noites de jogos com meus vizinhos. Atlanta estava viva, e eu também. Enquanto isso, o mundo de Travis desmoronava. Ouvi por um amigo em comum que ele ignorou todos os avisos do banco, achando que alguém resolveria a hipoteca por ele. Clara e Vernon tinham torrado as economias na viagem às Bahamas, esperando que Travis bancasse tudo. Sasha, que vivia se gabando do sucesso em Miami, escondia um segredo, tinha sido demitida por roubar da empresa, usando o dinheiro para bancar a vida de festas. Travis, por sua vez, gastou todas as economias fingindo ser um executivo importante. Eles começaram a se culpar uns aos outros, mas ninguém tinha como pagar. A casa foi tomada pelo banco alguns meses depois. Meu amigo contou que o banco enviou aviso atrás de aviso, mas Travis, Clara, Vernon e Sasha ignoraram todos, acreditando que alguém ia dar um jeito. Quando o último aviso exigiu o pagamento total do empréstimo, eles não fizeram nada. Até que um oficial apareceu anunciando que a casa iria a leilão. Travis me ligou todo desesperado dizendo que iam tomar a casa e pediu para eu pagar, falando que eu tinha dinheiro do condomínio. Eu estava cortando legumes quando respondi, Travis, você assinou essa hipoteca, é seu problema. Ele implorou dizendo que Clara e Vernon estavam quebrados, Sasha sem emprego, e ele não conseguia pagar. Falei para juntarem economias, sabendo que não tinham nenhuma. Ele confessou que viram os avisos mas ignoraram, esperando que eu resolvesse. Disse que agora somos estranhos e ele que desse um jeito. Ao fundo ouvi Clara e Vernon gritando com o oficial, Sasha chorando, e Travis me xingando de golpista. Desliguei tranquila, sabendo que as mentiras deles tinham cobrado a conta. Clara e Vernon contavam com um grande cargo do Travis, mas ele era só um funcionário de manutenção ganhando mal. O escândalo de roubo de Sasha a deixou sem emprego. Travis torrou suas economias mantendo uma imagem falsa, pagando rodadas em bares e dando bolsas de marca para Sasha. Quando a casa foi leiloada, foram morar num apartamento velho e infestado de baratas. Clara e Sasha brigavam sem parar, até rolarem brigas de soco entre Travis e Vernon, que acabaram na rua e chamaram a polícia. Os 4 foram presos e humilhados.
A história foi pro noticiário local, os colegas de Travis comentavam, e ele ficou por um fio no trabalho. Clara e Vernon não conseguiam emprego e Sasha era rejeitada pelo passado. Eles viviam presos no salário do Travis, com orgulho em pedaços. Eu, por outro lado, nunca estive tão bem. Meu condomínio é meu refúgio, cheio de risadas de amigos que não me julgam por programar de pijama. Faço yoga, tacos de camarão, e planejo viagem pra savana. Atlanta é meu lar, mas agora vivo por mim. Travis e a família são só uma má lembrança. Dizem que ele anda tentando descobrir meu endereço, mas o porteiro não deixa estranho entrar. Meus amigos me avisam, mas não tenho medo. Construi uma vida que eles não podem tocar. Eu percebo como deixei a família do Travis apagar meu brilho. Eu ficava quieta para evitar brigas. Paguei contas deles para me sentir necessária, amada. Mas amor de verdade não pede que você se diminua. Sair daquela casa e assinar aqueles papéis foi a coisa mais difícil e a melhor que já fiz. Eu recuperei minha voz, minha verdade, minha vida. Travis, Clara, Vernon e Sasha estão colhendo o que plantaram, culpando uns aos outros naquele apartamento caindo aos pedaços. Não desejo mal a eles, mas não carrego mais o peso deles. A memória dos meus pais vive em mim, na coragem que encontrei para ir embora. Para todos que acompanharam minha história, obrigada. Vocês estiveram comigo na traição, na dor e na vitória conquistada com muito esforço. Se isso tocou você, aperte o botão de inscrição e entre na nossa comunidade, onde cada história é uma faísca de verdade, força e renascimento. Continue seguindo seu próprio caminho e eu te encontro na linha de chegada.